Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para a nossa última parte de revisão de figuras planas. A gente vai introduzir aí a geometria sólida e a gente precisa estar bem afinado na geometria plana, porque a grande parte, na verdade, uma figura sólida ela é formada por figuras planas. Então a gente tem que estar muito bem entendido em quais são as figuras que estão ali aplicando os seus conceitos, para quando precisar disso a gente não ficar no aperto. Então a gente já viu aqui como é que funcionam as retas, vimos os triângulos, os quadriláteros. Por último, a gente vai ver a circunferência, porque também temos figuras sólidas que envolvem circunferência. A circunferência, gente, nada mais é do que uma figura em que todos os pontos que estão aqui na borda da circunferência se encontram à mesma distância de um único ponto, que a gente chama do centro aqui. Então, todos esses pontinhos que formam essa circunferência, todos se encontram à mesma distância do centro. Essa distância que esse ponto se encontra do centro, a gente chama de raio. O raio, então, é essa medida, essa distância. Pegando mais algumas informações de uma circunferência, quando você traça uma circunferência toda, para todas as direções, há uma angulação total ao fazer essa volta toda, essa angulação de 360 graus, definida aí há muito tempo, principalmente pelos babilônicos ali, porque a medida de mexer com base em sexagesimal, tipo 60, fica mais fácil. Por isso que a gente tem a contagem do tempo em 60 minutos, a gente tem a circunferência com um múltiplo de 60, é melhor de se mexer. Então ficou definido que uma volta completa são 360 graus, ou a gente pode mexer com π radianos. Π radiano, lembrando que um π radiano ele equivale a 180 graus, ou então 2 π radianos vão valer aqui 360 graus. São as duas medidas que a gente tem, o graus ou o radianos. Outros elementos da circunferência que a gente possui se você traça um segmento de reta ou um pedaço de uma reta que une dois pontos da circunferência, a gente chama de corda. Qualquer dois pontos unidos aqui, a gente vai chamar de corda traçada. Se essa corda aqui passa pelo centro, então pego essa corda aqui e vou traçar agora dois pontos unidos dessa circunferência pelo centro, então a gente chama isso de diâmetro. Tá? Então o diâmetro ele está aplicado aqui em qualquer valor para todos os cantos, desde que seja essa corda passando pelo centro. O diâmetro então é a medida de dois raios, porque raio é a medida do centro até um ponto da circunferência, então o diâmetro são sempre dois raios. Tá? Por último aqui a gente tem duas retas também importantes, esses nomezinhos, porque eles estão presentes. Aliás, nomenclatura aqui na geometria vai ser sempre importante, porque às vezes eu não vou te falar, eu tenho uma reta aqui que corta dois pontos. É mais fácil de falar que eu tenho uma secante. E a secante é uma reta que corta dois pontos. É uma reta porque ela se ultrapassa aqui da circunferência. Se ela simplesmente fosse um segmento de reta ou um pedaço de reta, ela seria uma corda, daria o nome de corda. Então, nomezinhos são importantes aqui, tá? A secante, então, é uma reta que vem lá de fora, passa também por ela, pela circunferência, só que toca em dois pontos. Se eu tenho uma reta que toca em apenas um ponto, a gente chama de tangente. Então, essa reta está tangenciando, ou uma figura está tangenciando uma circunferência, significa que essa parte, essa reta, está tocando em apenas um ponto só da circunferência, que pode ser em qualquer parte aqui também. E a tangente é muito, muito importante, porque ela tem uma característica legal que toda vez que você toca em apenas um ponto, essa reta toca em apenas um ponto da circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus. Essa tangência, essa reta tangente, ela é perpendicular ao raio, forma um ângulo de 90 graus com raio, e isso é bom para a gente formar depois figuras, triângulos, retângulos e tudo mais para fazer nossos cálculos. Então, tangenciando está fazendo 90 graus com raio. Esses são os principais elementos que a gente tem numa circunferência. Analisando cada vez mais a circunferência, a gente vai ver que circunferência é sempre igual uma da outra. O que diferencia ali são só o seu tamanho. Então, são todas esse igual aí, vamos colocar assim, de semelhantes. Toda circunferência é semelhante uma à outra, porque só está aumentando a proporção, diminuindo a proporção. Diferente de um triângulo, diferente de um quadrado, que você tem figuras ali diferentes, né? Um triângulo pode ser retângulo, ou então ele pode ser escaleno, ele pode ser ali equilátero, os desenhos mudam. Mas a circunferência não. Simplesmente a circunferência você está ampliando ou reduzindo. É sempre as mesmas características. Isso facilita, porque sempre são as mesmas formas, o que vai variar ali, que a figura, que a noção ou a característica mais importante da nossa circunferência é o seu raio, a medida do seu raio. Então, o comprimento de uma circunferência é quando a gente pega uma circunferência aqui, pega a bordinha dela, como ela é um trem curvo, é muito difícil você ficar calculando ali qual que é o tamanhozinho de fio ou de corda que você usou para calcular ele, para medir ele. Então, o que a gente faz normalmente?
a gente corta essa circunferência, estica e faz uma reta inteira. Então você corta aqui, ao cortar você estica o fio que você utilizou para fazer isso. E mede esse tamanho numa régua, vamos supor assim. Essa medida toda a gente pode colocar numa fórmula que é comprimento de circunferência, que é dado por 2πr. O π então é uma figura muito característica da circunferência, tem que estar presente porque π é uma medida padrão da circunferência que a gente pode achar de várias maneiras. Uma delas é calculando a razão entre o diâmetro da sua circunferência e o seu comprimento. Você consegue ter aí a medida do π, só que essa medida do π nunca é exata. A medida do π é 13,1415 e vai ser os quebrados. Isso é muito bom para a nossa circunferência porque você ficar medindo aqui na régua e vendo qual que é o tamanho disso nunca vai ser uma medida exata e não pode ser. O π garante que o tamanho dessa borda sua não vai ser um trem exato. Vai ser o mais aproximado possível, que é o suficiente para a gente. Mas dá essa segurança para a gente porque você não tem simplesmente, por exemplo, 20 centímetros de corda certinho rodeando lá. Você sempre tem uma perdazinha se você colocar aqui considerando o π, tá? Comprimento então é uma dimensão, é simplesmente pegar esse fio e ver o tamanho que foi utilizado para fazer ele. Lembrando do π aqui, sempre importante, para não deixar ele ser totalmente exato. Outra medida que a gente tem que sempre e a gente sempre calcula, que é sempre importante, é a área da circunferência. A gente chama de circunferência essa figura. Seria só a sua borda, como se fosse um anel. Só que se você quer a área, você quer ela toda preenchida. É uma área, uma região de espaço delimitada aqui pelo tamanho dessa circunferência. Então a gente pode mudar o nome. A gente pode começar a chamar isso aqui de círculo. Círculo é um outro nome que a gente dá quando a gente tem de interesse a sua área. Aqui tem aquela jogada, circunferência, círculo e bola ou esfera. São as mesmas coisas? Não. São os desenhos parecidos? Lembra, mas não é a mesma coisa. Se trata de coisinhas diferentes. Circunferência é a figura desse jeito, onde todos os pontos se encontram à mesma distância do centro, pensando mais na bordazinha dela. O círculo se pensa mais nessa região, o espaço em que você preencheu essa circunferência. Então a gente já pode chamar de círculo, como se fosse aqui um biscoito, é algo que é ali preenchido, uma moeda. A gente pode chamar de círculo. E esfera ou bola, popularmente ali, é quando você tem uma região mais tridimensional, quando aquela coisa já é palpável, já tem profundidade. Que não é o caso aqui, porque a gente só está mexendo com figuras planas aqui. Então, faz sentido então calcular a área do círculo, porque círculo é esse novo nome que a gente dá a essa região. E a área do círculo também é um pouco roubada, a gente faz alguns truques matemáticos, porque, de novo, como é uma circunferência, tem essas curvas, fica difícil ter uma medida exata. Por isso que o π está aparecendo aqui. Mas a gente vai, calcula, acha de um jeito e descobre que é πr² para achar a área de qualquer circunferência ou área de qualquer círculo. Lembrando do π, que dá essa medida aqui um pouco avacalhada. E é engraçado. Engraçado não, e na verdade faz muito sentido, porque o comprimento é apenas uma dimensão. Então você tem apenas um raio só. Lembra que essa circunferência sempre vai depender apenas do raio. A sua área já é o raio ao quadrado, porque sua área são duas dimensões. Então é algo do tipo centímetros quadrados, metros quadrados por conta do raio. Achando o raio, você sabe todas as informações de uma circunferência. Normalmente, talvez a gente não queira pegar toda a circunferência, não queira pegar todo o círculo. A gente pode pegar uma parte da circunferência. Se você pega uma parte simplesmente da borda da circunferência, a gente fala que você está pegando um pedaço aqui, está pegando um arco dessa circunferência. Ou se você está pegando aqui um pedaço do seu círculo, ou um pedaço, uma fatia de uma pizza mais popular, a gente chama de setor circular, que é só para falar que ele é um pedaço. E esse pedaço ele é proporcional aos 360 graus. Então, se você pega, por exemplo, metade da fatia, um setor que pega metade da circunferência, ou metade do círculo, você está pegando ali metade de 360 graus. Pode fazer essa jogadinha. Se eu peguei, por exemplo, um setor que tem uma medida aqui de 120 graus, você vai descobrir qual que é o pedaço que você está pegando dessa circunferência. 120 graus é um terço de 360. Então você está pegando aqui um terço da fatia, um terço de pizza e corresponde ali essa área a um terço do total. Uma outra jogadinha que a gente faz também é quando você coloca um círculo dentro de outro e tipo, dá um buraco aqui, como se fosse um anel mais grosso, ou então como se fosse uma porca, uma rosca, algo do tipo. Porque você tem simplesmente a borda aqui para você querer de interesse, de área. Aqui é só recebe o nome também de coroa circular, é o que fica em volta.